Oi, tudo bem? Acho que você já me conhece, eu sou a Mayara. E hoje eu vim contar um pouco da minha história em relação ao racismo. Eu relutei muito para falar, mas eu entendi que era importante e eu entendi que existe alguns caminhos pra gente, aos poucos, enfrentar a situação do racismo. Então eu queria, uma das formas, usar aqui hoje, que é contar a minha história, a minha experiência, o que já aconteceu comigo. É importante falar que a minha situação, a minha experiência é diferente, porque existe dentro do racismo a questão do colorismo. O que é o colorismo, Mayara? Colorismo é quanto mais escura a cor da sua pele, mais preconceito você vai enfrentar. E é uma realidade, é uma dura realidade. Então, eu não sofri preconceito, tanto preconceito comparado a pessoas que têm a pele mais escura, mas eu também sofri mais preconceito provavelmente do que pessoas que têm a pele um pouco mais clara que a minha. Na minha família, uma pessoa que teve um papel muito importante nisso foi o meu tio, que já faleceu, o tio Vado. Ele era negro, claramente minha família é composta por negros em sua maioria, e ele sofreu muito preconceito, mas ele estudou muito, ele tinha emprego para a época, era muito bom o emprego que ele tinha de diretor de escola. Hoje nós temos a honra e o privilégio de ter uma escola com o nome dele. Ele foi assassinado, mas isso é uma informação para um outro vídeo. E ele me inspirou muito. Eu lembro que quando eu tinha, acho que 3 ou 4 anos, ele me deu a minha primeira boneca negra. E na verdade, eu acho que uma das únicas que eu tive boneca negra, e o que era muito mais raro na época, lá em 2003, 2004. E eu acho que o meu maior problema com o racismo e com o preconceito racial, ele se iniciou na época da pré-escola. A pré-escola, ela marca de muitas formas a nossa vida, e pra mim marcou muito. Eu lembro que na minha sala só tinha eu e um outro menino negro, e eu preciso ser sincera aqui, eu tinha muita inveja das meninas da sala, porque elas podiam usar o cabelo solto, e o coque delas pro balé ficava muito bonito, a meia do balé que elas usavam era o tom da pele, mas era o tom da pele delas, não era o tom da minha pele, e aquela meia rosa, sabe, que usava no balé, e tudo isso mexia comigo de alguma forma. Eu lembro de ficar sempre mais isolada na sala, eu me sentia muito inferior, mesmo eu tinha, eu acho que na média de 5 anos, e eu lembro que o dia que eu mais gostava na pré-escola era a sexta-feira, o dia do brinquedo, porque era quando as pessoas me davam atenção, porque eu tinha um brinquedo legal, eu tinha um notebook não, tinha um laptop, e aí todo mundo falava comigo naquele dia. Eu tinha amigos na sexta-feira do brinquedo. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E um outro ponto é que eu gostava de um menino da sala. Eu acho que todas as meninas gostavam dele. Ele era muito legal, muito pra frente, assim. Mas eu nunca achei que ele ia sequer olhar pra mim, porque eu me achava inferior se comparado às outras meninas, porque eu não me achava bonita por ser negra e ter o cabelo crespo, cacheado. E isso foi uma coisa que perdurou na minha vida desde os 6 anos. Então, na minha formatura do pré, se eu tiver uma foto, se encontrar uma foto eu coloco aqui, mas na minha formatura do pré eu estava com o cabelo liso. E ali no pré eu entendi uma coisa, de que apesar de eu me sentir inferior, eu precisava ser bom em alguma coisa. Então eu decidi me dedicar e estudar. Eu aprendi a ler muito rápido, fui uma das oradoras do pré, e com isso o tempo foi passando, chegou no Fundamental 2, na época da pré-adolescência ali, e aquele foi um período que me marcou muito. Eu fiquei com o cabelo, comecei a alisar o cabelo lá com 6 anos, até os 15 anos, e na época ali do Fundamental 2, eu lembro que teve uma coisa que me marcou muito, e aquilo me doía muito. Mesmo eu nunca tendo falado disso pra ninguém, que era teve um menino que ele ficou na nossa sala, ele entrou na sala errada, e ali ele quem veio de escola pública vai entender isso, que tinha aquele negócio de ano, quando eu tava estudando naquela época, tava transição de série pra ano.
E ali o menino, ele veio da escola pública, não sabia disso também. Ele era da 7ª série do 8º ano. E ele ficou na minha sala no 7º ano por alguns dias por não saber disso. E o que aconteceu? Ele era muito zoado. Sofria bullying mesmo, sabe? Por um dos meninos da sala, alguns meninos que chamavam ele de Beisola e falava que a gente era irmãos. E me chamava de Beisola também. Pode parecer engraçado, mas na época me doía muito. Eu fingia que não ligava, mas aquilo era como um facada assim, no meu coração. Todas as vezes que aquele menino falava isso, eu ficava com uma raiva, com um ódio dele e me entristecia muito, sabe? Aquilo mexia muito comigo. Falava que a gente era irmãos, que era macaco, umas coisas assim. E coisas que às vezes eu não parava pra entender naquela época, mas desde aquele período, eu lembro até o final mais ou menos do ensino médio, eu não usava batom, por exemplo, dessa cor que eu tô usando, porque eu achava que era feio, eu achava que minha boca era muito grande. Eu lembro que teve uma época que eu ficava mordendo assim a boca pra ver se ela ficava um pouquinho menor. Tipo, ficava um pouquinho mais pra dentro, assim. E não era uma coisa que acontecia, sabe? E aquilo mexeu muito comigo, eu usava o cabelo liso ainda. E uma outra marca pra mim do fundamental foi que eu gostava de um menino. Ele era meu melhor amigo, ele era branco, tá vivo ainda. Mas ele era considerado um dos meninos mais bonitos da escola. E todas as meninas, todas não, mas muitas meninas gostavam dele. E pedia ajuda pra mim, não sei o que, em relação a ele, umas coisas assim. Só que eu gostava dele também, mas eu me sentia muito inferior. Eu me sentia muito mal, sabe? Eu falava, ele nunca vai olhar pra mim, nunca vai gostar de mim, o que eu tô pensando? E aquilo me doía demais, assim. Porque ele era muito legal, ele era meu amigo, ele era meu melhor amigo, assim. E eu não tinha coragem de falar aquilo pra ele. Eu gostava dele porque eu me sentia inferior a um ponto gigantesco. E aí no final do fundamental, nos últimos dias, ele contou que ele gostava de mim também. E aquilo foi muito doloroso pra mim, sabe? Porque eu sempre me senti muito inferior. Eu achava que eu não era bonita o suficiente. Enfim, todas essas coisas que, por coincidência ou não, veio lá da pré-escola, no primeiro menino que eu gostei. E eu passei na ETEC. Quando eu passei na ETEC, tive ali um momento e um encontro pessoal e particular com Deus. Foi quando eu acredito que teve a minha conversão verdadeira em me tornar uma cristã genuína. E ali eu comecei um processo de identidade muito forte, de Deus me tratar na minha identidade. E naquele processo foi muito doloroso, eu chorei muito, me isolei muito num determinado período. Eu sentia que o Senhor estava... a minha identidade era diferente do que eu parecia. Então foi quando eu comecei o processo de transição capilar. E foi muito difícil, eu me sentia muito feia, minha autoestima que já não era boa, estava indo cada vez mais baixo. E foi muito doloroso também aquele período. Uma coisa que acontecia, e aí desde do Fund, era que se alguém gostasse de mim naquela época, era porque a pessoa gostava de mim, mas depois de alguns dias estava gostando de uma amiga minha que era mais bonita do que eu, que era branca, que era, sei lá, tinha um cabelo liso, era uma coisa diferente, assim. E aquilo era muito doloroso pra mim na adolescência, sabe? Porque eu falava... Então foram vindo histórias de me sentir... E aí eu acho que é um ponto da... Não sei se isso acontece pros homens negros, mas pras mulheres que são negras, talvez já tenham sofrido com isso, de se sentir feia, de se sentir inferior. E era uma coisa que acontecia, que via muito forte dentro de mim. Então eu não sentia que as pessoas gostavam de mim. Rapazes assim, né? A gente era adolescente. E ali quando eu entrei, passou aquele período, eu fingia que nada disso me atingia, que nada disso mexia comigo, quando na verdade era uma mentira. Eu sentia demais tudo aquilo. E aí eu passei na USP. Quando eu passei na USP, ali foi um momento muito importante pra mim, pra minha autoestima. E eu nunca tive nenhuma história de preconceito na USP, nunca sofri nada disso, até porque o curso que eu faço, o curso de pedagogia, área de humanas, tem muito essa discussão lá na USP. Então eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito na USP. Eu acredito que devido à área que eu estudo, o curso que eu faço lá.
E aí, essa também foi uma parte bem ruim pra mim, que foi no primeiro ano do ensino, ou do primeiro ano da faculdade, eu comecei a procurar estágios, né, pro segundo ano, e eu fiz em média de 10 entrevistas, e eu não entendia porque eu não passava nas entrevistas. Porque assim, eles estavam procurando estagiários sem experiência, só que o currículo não tem foto. A maioria dos currículos não tem foto. Então, quando eu chegava lá nas escolas, era uma sensação de decepção que eu via na cara dos coordenadores, diretores. Eles esperavam uma aluna da USP, sei lá, branca. Não sei, eu não sei o que eles esperavam, mas foi muito doloroso e eu tive uma experiência em especial, que foi num colégio famoso aqui em São Paulo, um colégio muito grande, ali no Morumbi. Não vou citar o nome, mas vocês provavelmente conhecem. E dentro desse colégio imenso tem uma outra escola, uma escola menor, né? De educação infantil. E aí eu fui lá fazer uma entrevista. Quem me indicou foi uma indicação de uma aluna da faculdade que estudava comigo. Ela é branca e ela trabalhava lá já como assistente de classe. E ela me indicou para aquela vaga. E quando eu cheguei lá, a mulher me chamou, né? Eu era aluna da USP também, ela já conhecia outra menina. E quando eu cheguei, os meus pais me levou, foi eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Eles ficaram no carro e para liberar a entrada na escola foi quase 1 hora. Mesmo a minha entrevista estando agendada, eu não consegui entender aquilo e aí depois, quando eu entrei dentro da escola, eu comecei a entender, porque eu via como as pessoas olhavam pra mim, os seguranças olhavam pra mim, as recepcionistas, quando eu falava que ia ter uma entrevista, e eu tive que passar muitas partes lá dentro da escola pra chegar na minha entrevista. E quando eu encontrei a coordenadora, ela olhou pra mim e ela ficou assim, ó, tipo, o que é isso? Quem é essa menina? E eu falei, eu vim pra entrevista. E ela ficou olhando pra minha cara assim, tipo, cara. E aí eu vi os professores lá, os professores da educação infantil, eles eram todos brancos e não tinha nenhuma criança negra lá na escola. E eles ficaram olhando pra mim assim. Eu fui pra entrevista, claramente eu não passei. Foi a sensação mais horrível que eu tive ali na minha vida, de ver como eles me olhavam, de ver como a coordenadora assim me tratou. Foi péssimo, péssimo, péssimo. E mesmo se eu passasse, eu com certeza não conseguiria trabalhar naquele lugar. E depois de tudo isso eu consegui um emprego, graças a Deus eu consegui um emprego. E depois do tempo foi passando, eu continuei naquele emprego, eu consegui então a minha entrevista pro intercâmbio. E eu sempre achei que eu não era capaz, sabe? Eu lembro que quando eu fui pra entrevista, tinha vários, assim, lá no corredor da faculdade esperando pra fazer a entrevista. E eu não vi, pelo menos no dia que eu fiz a entrevista, nenhuma menina negra. Nem menino, nem menino. Não vi ninguém negro ali e eu ficava... Como, sabe? Será que vai... o que vai acontecer? Mas graças a Deus eu consegui. Eu não me achava intelectualmente capaz, mas eu consegui a bolsa. Fui fazer um intercâmbio. E lá na Europa teve uma situação em específico, que não foi dos lituanos, porque eu posso fazer um vídeo melhor sobre isso, mas lá são todos brancos, assim, eles não têm essa diferença racial. Ali eu não tive nenhuma experiência, assim, de me sentir mal. Na verdade, era diferente, as pessoas me olhavam com interesse, mas porque eu era de outro país, era uma situação diferente, sabe? Não dá pra comparar, mas eu não tive nenhuma sensação, assim, nenhuma. Só tive uma experiência, mas não foi com as pessoas do país, foi um amigo de um outro país, que a gente era muito próximo, e eu fui ajudar ele a consertar um botão da blusa dele. A gente tinha uma intimidade, assim, de conviver, de tarefas domésticas, e ele pediu pra eu consertar o botão da blusa dele. Eu fui consertar e aí ele falou, tipo, you are my slave. Tipo, você é minha escrava.
porque eu sempre ajudava ele e eu fiquei tipo, aquilo me ofendeu. Nossa, só de falar me dá uma dor aqui. Aquilo me ofendeu de uma forma. E eu fiquei muito brava na hora, eu fiquei muito mal, muito angustiada, muito mal. E ele não entendeu, porque ele ficou chocado, ele pediu muito desculpa, mas ele não entendeu, porque é uma questão cultural do nosso país. É uma dor estrutural, sabe? É uma dor que vem de gerações dentro de nós. E quando ele falou aquilo foi muito forte, eu me senti muito mal, me senti usada. E ele não entendia, porque no país dele não tem essa situação. Então ele não entendeu o que foi que ele falou. O que eu sinto que mais me doeu assim na minha trajetória foi de como eu me senti inferior em relação a outras meninas, sabe? Não me sentia bonita, não me sentia inteligente o suficiente, por isso que eu estudava cada vez mais. O estudo, ele proporciona a gente de chegar a lugares, e eu vi isso inclusive num vídeo da Thelma, que foi ganhadora do BBB, ela falando isso, de que ela é médica, né? Quando a gente chega em alguns lugares, a gente tem a oportunidade de falar com algumas pessoas que determinam pensamentos para outras. Então a gente tem a oportunidade de chegar lá como igual eu digo no sentido de profissão, de cargo profissional, de conscientizar essas pessoas. Eu, Mayara, acredito que quando eu estudo, cada passo que eu dou em relação ao meu estudo, em relação ao conhecimento, eu acredito que conhecimento é poder, e cada passo que eu dou é uma porta que eu abro para gerações que vêm depois de mim. Então, se na minha família eu fui a primeira a fazer o intercâmbio, os meus filhos, os filhos dos meus filhos têm uma história, têm uma referência e têm portas abertas de saber que outras pessoas negras da família dele teve essa oportunidade e realizaram. Então, eu acho que é uma autoestima que está sendo construída em mim e estruturalmente nas descendências posteriores. E eu agradeço demais a minha família, porque eles são referência para mim no sentido de superação do preconceito racial. A minha mãe, o meu pai, o meu tio, eles são referências assim absurda, a minha avó, e eu acredito nessas duas formas. A primeira é o estudo e a segunda é a vulnerabilidade. Eu tô sendo aqui muito vulnerável com vocês de contar isso, e tá ferindo em mim, porque são coisas que eu nunca contei, conversas que eu nunca tive, mas eu acho importante a gente contar isso para amigos próximos, parentes, porque quando a gente conta, a gente abre para a pessoa um entendimento diferente. E se você é branco, não teve essa experiência, não sabe o que é sofrer o racismo, senta, ouve alguém, ouve um amigo seu, pergunta pra ele, cara, você já sofreu? Como que foi isso? Onde aconteceu? Eu já falei alguma coisa que teve um tom racista? Pergunta. Eu acho que há muito poder na vulnerabilidade. Se você já cometeu alguma atitude racista, reconheça, pergunte para os seus amigos próximos, não há vergonha em reconhecer um erro. Se você já sofre com isso, não tenha vergonha de falar, de contar, de compartilhar a sua dor. Nós precisamos ser humanos e amar e cuidar uns dos outros e compartilhar o nosso coração com os outros. Eu vim aqui compartilhar o meu coração, eu quis contar um pouco de como foi essa trajetória para mim, apesar de não ser nada comparado a outras pessoas, nada mesmo, mas dentro de mim teve marcas, e eu acredito que a vulnerabilidade, ela tem um poder incrível. Enfim, se você gostou, manda para algum amigo que você acha que vai ser importante para ele. Deus abençoe a sua vida. Beijo grande. Fique com Deus. Tchau.